Já gravando. Ok. Essa aula extra, na verdade eu notei algumas dificuldades de alguns alunos a respeito das contrações e combinações na língua portuguesa. Eu coloquei esses desenhos aqui como uma brincadeira, que são alguns desenhos que precisam de combinações ou obrigatórias ou opcionais desses personagens para que esses personagens fiquem mais fortes. No caso da língua portuguesa, essas contrações e combinações para que a língua se torne mais fluida. Eu gostaria de começar com um exemplo. Quando eu estava aprendendo espanhol, eu lembro que eu comecei aprendendo conversando com estrangeiros e depois eu tive aulas formais de espanhol. E quando eu comecei a aprender, eu não pensava se diz muito ou se diz muy, ou seja, muy ou mucho. Qual é a diferença? Quando eu uso muy e quando eu uso mucho? Eu não sabia muito bem, mas eu fui conversando e eu não precisava mais pensar quando se diz um ou quando se diz outro. Quando eu tive as aulas formais de espanhol, a minha professora chegou para mim e falou: Adriel, você sabe qual regra a gente pode aplicar quando se diz muy e quando se diz mucho? Professora, eu não penso sobre isso, eu simplesmente digo. Ou seja, a primeira coisa para que vocês saibam bem as contrações e combinações é a prática. Não pensem tanto sobre de mais a é da, de mais o é do. E, não pensem tanto sobre essas coisas. Pratiquem bastante para que vocês não precisem pensar sobre isso. Tudo bem? Então, eu vou mostrar quais são as contrações e combinações obrigatórias, opcionais e coloquiais. Mas isso é um ponto de partida para que vocês pratiquem e para que depois vocês não precisem pensar sobre isso. Tudo bem? Vamos lá então. Começando pelas pelas contrações obrigatórias. Aqui esses personagens é engraçado. Esse aqui é do Dragon Ball, esse aqui é do Steven Universo e esse aqui é do Naruto. Para quem acompanha. Eu só acompanho um deles. Ok. Nessa aula eu não vou falar sobre o que é preposição, o que é artigo, não vou falar sobre essas teorias. Eu só vou falar quais são as contrações e que a gente pratique essas contrações, tudo bem? Começando pelas contrações obrigatórias, nós temos estas preposições e estes artigos. E aqui a combinação de cada um deles resulta nessas contrações. Lembrando, se temos artigos definidos, e meu computador está travando um pouquinho. Se temos artigos definidos, aqui, vocês lembram que é artigo definido? Artigo definido é o, os, a, as, ou seja, el, los, la, las, colocando para o espanhol. Isso são artigos definidos, quando eu falo de alguma coisa específica. Se eu tenho uma preposição e um artigo definido, a contração é obrigatória. Então, por exemplo, de mais u igual a do. De mais us igual a dos. De mais a, da. De mais as, das. Vocês podem fazer isso também com outros. Por exemplo, em mais o, no. Em mais as, nas. Por mais a, pela. Por mais as, pelas. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida a respeito dessas contrações específicas? Andrea, Nicoles, Não, Caterine, professor, tudo legal. Professora, tudo bem? Então vamos praticar um pouco essas Adriano, contrações. Sim? quando eu posso usar as preposições? É semelhante ao espanhol. Vamos ver com
os exemplos, tudo bem? Vocês lembram? Essa aula eu já dei para todas vocês. Quando queremos falar de uma pessoa específica, nós colocamos um artigo na frente do nome. Por exemplo, quando eu quero falar a Diana, uma Diana específica, então eu coloco o artigo na frente do nome dela, ou seja, a Diana. É como os nicaragüenses dizem, la Diana, la Jessica. Esse é um exemplo. El português brasileiro vai ser o mesmo. Vamos a poner um artículo quando queremos falar de uma pessoa definida. Então, por exemplo, o carro do Pedro é vermelho. Por quê? Porque eu estou falando de um Pedro específico. Ou seja, quizás um Pedro que é um amigo meu. Eu quero dizer, el carro de Pedro, pero esse Pedro amigo meu específico, é rojo. Então, de mais o, do. O carro do Pedro é vermelho. Outro exemplo. Estava andando pela rua e vi um cachorro. O que significa isto? Estava andando por la calle e vi um perro. Pela é a contração de por mais a, por lá. E aqui, Jessica, está a diferença. A diferença não, o que é semelhante ao espanhol. Por la calle. Ou seja, as preposições nós vamos utilizar de maneira igual ao espanhol. Pero há essas contracções. Tudo bem? Em vez de dizer por la calle, ou seja, por a rua, nós vamos dizer pela rua. Ok? Voy al restaurante. Vou ao restaurante. Isso é muito igual ao espanhol, verdade? Estou en el bus. Estou no ônibus. En el. No. As coroas dos reis são pesadas. Las coronas de los reyes son pesadas. De los. A contracção de os dos reis. Recordando uma vez mais, quando há artículo definido, ou seja, los, artículo definido, as contracções são obrigatórias. Repito uma vez mais. Ou seja, nunca digam a coroa de os reis. Não, isso suena demasiado raro. A coroa dos reis. Voy a la iglesia. A lá. Então, vocês recordam? Hacemos essa contracção. Ou seja, ponemos a crase. Chamamos crase. Esse tipo de tilde. Ok? E isso não cambia a pronunciação. A crase só serve para dizer que são duas as juntas. Estou caminhando pelo parque. Estou caminhando por el parque. Por el, contracção, pelo. Estou caminhando pelo parque. A casa da Diana. Por que da? Porque como falamos assim como Pedro, um Pedro específico, estou falando de uma Diana específica. Então, por exemplo, la casa de la Diana. Por que la Diana? Porque é uma Diana específica. Então, a casa da Diana. Estou na missa. Estou en la missa. Não sei se vocês dizem igual, missa. Ok? En la. Na. Os ingredientes estão nos potes. Os ingredientes estão em los recipientes. Em los, em os, igual a nos. Os ingredientes estão nos potes. Ele estuda na ADA. Estou falando de uma escola específica. Então, em la, em a. Ele estuda na ADA. Tudo bem? Eu puse todos esses exemplos para que nós pudiéramos ver um pouco mais as contracções obrigatórias. Os próximos exemplos nós vamos criar juntos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? Aqui? Não, tudo bem. Tudo bem?
Jéssica. Como há dos Nicoles, eu vou dizer Jéssica e Nicole Torrijos. Torrijos. Ok, vou. Ah, Tudo bem? Senão eu vou confundir Nicole 1 e Nicole 2. tá bom. Jéssica, você pode pronunciar esse primeiro? Sim, eu posso. O carro do Pedro é vermelho. Sim. Você pode pronunciar o segundo também? Estava andando pela rua e vi um cachorro. Sim, muito bem. Você notou a diferença do espanhol aqui? Já vê como se utiliza as preposições? Está mais claro? Sim, Ok, las preposiciones es igual al español, la diferencia es que vamos a pegar con el artículo. Esa es la diferencia del español. Ah, Nicole, ¿usted puede pronunciar estas dos? Torrijos, sí, ¿verdad? La Sí, otra era Jessica, ok. sí, Ok, vou ao restaurante. Estou no ônibus. sí. Muy bien. Catherine, ¿usted puede pronunciar estas dos? As coroas dos reis são pesadas. Vou à igreja. Ok. ¿Está claro que eso es de los y eso aquí es Alá? En la traducción del español. Sim. Ok. Andrea, ¿usted puede pronunciar estas dos? Sim, estou caminhando pelo parque. A casa da Diana. Isso. Muy bien. ¿Yo olvidé a alguien? No, ¿verdad? No. Ok.